Começar aqui. Então vamos começar aqui por Marco Aurélio. Marco Aurélio, coordenador do futebol feminino da CBF. Em seguida nós ouviremos o Ministério do Esporte e em seguida a Caixa Econômica, o diretor de marketing. Pode começar, Marco, por favor. Bom dia a todas e a todos. Senadora Fátima Bezerra, senador Romário, senhora Beatriz Gregory, Amanda, secretário Marco Antônio Teixeira, a nossa atleta Débora, que estava aqui, os presentes. Primeiro, me sinto muito honrado, Leila, querida, me sinto muito honrado em poder participar dessa comissão. Eu que fui parlamentar, deixei o meu cargo na Câmara Municipal de São Paulo em renúncia, que não é fácil. Fiz 2 mandatos, ou pelo menos 1 mandato e meio lá, e chamado para essa missão de coordenar o futebol feminino, achei por bem que o correto seria abandonar de forma correta o meu mandato em São Paulo e absorver de forma integral esse trabalho que é a coordenação do futebol feminino. Eu sei o tamanho desse desafio, eu não trouxe nenhum PowerPoint para apresentar, até porque ele seria redundante com todos os apresentados, com o histórico brilhante que foi apresentado pela Beatriz Gregory, do histórico do futebol, as coisas que o Marco Antônio Teixeira apresentou também, são todas de conhecimento público. Todos nós sabemos perfeitamente as dificuldades de impor, em primeiro lugar, a mulher no esporte. A inserção da mulher no trabalho já foi um grande desafio. A inserção da mulher no esporte, um desafio ainda maior. E isso tem acontecido ao longo dos anos. Então, nós estamos vendo aqui, eu anotei, o primeiro campeonato, 1988, os Jogos Olímpicos em 96. Isso mostra claramente a distância que há entre a igualdade da mulher e do homem no âmbito não só esportivo, mas em todas as relações do trabalho. Nós entendemos que o futebol e o esporte feminino possa ser rude para a mulher. Não é apropriado para a mulher, muitos diziam no século passado e muitos dizem ainda neste século. O esporte é para homens, o esporte de contato não é próprio para o físico feminino, mas o esporte de contato do ônibus, 2 horas por dia, sendo apertada ali pelo excesso de gente, de um metrô, a mulher que trabalha sozinha para sustentar sua casa, que o marido foi embora, esse esporte pode. Esse esporte não é de contato. Esse esporte é um esporte fácil de fazer, ser mãe e trabalhar fora. Mas ser atleta não, ser atleta é rude, ser atleta não é para o corpo feminino. E esse é o maior preconceito que nós temos que quebrar nesse país. Que o esporte vale a pena para a saúde, vale a pena para o intercâmbio social, para a emancipação da mulher e para a busca de oportunidades. Nós vemos atletas homens bem-sucedidos, que é minoria, não pensem que os grandes atletas estão em grande maioria nos grandes salários, não. 5% dos jogadores de futebol são aqueles que realmente têm salários vultosos, o restante é uma profissão árdua, dura e sem futuro pós-morte. Porque o atleta de futebol e todo atleta tem 2 vidas. A primeira que é esportista e a segunda quando deixa de ser. Ele morre para renascer. Felizmente alguns encontram seus espaços e aqui estão alguns deles. E outros não, outros vão mendigar oportunidades por aí. É o que eu mais vejo na minha vida de 37 anos de trabalho com o futebol e com o esporte em geral. Portanto, a minha aceitação para vir trabalhar nesse futebol feminino é para quebrar paradigmas. É para a gente trazer a mulher no seu cenário de mérito e que ela consiga realmente, ao lado todos os atores desse quadro, serem enaltecidas e todos nós participarmos de maneira igual. Venho para a CBF, compreendo
as desavenças, compreendo o descrédito, compreendo as dificuldades de relacionamento, mas se eu deixei a vida pública de vereador em São Paulo, com 40 mil votos, para assumir esse cargo, eu não vim para brincar, e nem para ser, evidentemente, submetido a ações que eu não gostaria. Eu venho para me impor, eu venho para impor o futebol, eu venho para impor o atleta. Eu dediquei minha vida aos atletas, eu nunca deixei de cuidar deles da forma mais correta e precisa. Talvez por isso eu tenha ouvido do senador Romário o que eu vi, o que muito me emocionou. Muito mais importante do que ouvir é continuar ouvindo. É daqui a 3 anos vir aqui e ouvir dele a mesma coisa. Porque fácil é o elogio inicial, duro é persistir nele. Então eu quero realmente deixar claro que nós não estaremos brincando. Precisamos, evidentemente, de uma série de ações que não cabem só ao órgão que é a CBF resolvê-los. A figura do esporte da mulher no futebol cabe primeiro pelas escolas. Eu vivi no Japão 2 anos e lá havia o futebol misto de crianças de 7, 10, 15, 14 anos. Meninos e meninas jogando futebol junto na formação. Primeiro, porque está claro que no desenvolvimento neuromuscular as crianças têm mais ou menos a mesma qualidade até a adolescência. E meninas e meninos podem perfeitamente compartilhar desse tipo de jogo. Seria a primeira introdução que eu faria para a metodologia do futebol, o esporte misto. Por que o menino dá a bola de futebol e a menina vai jogar queimada ou voleibol? O esporte é igual, nadar é igual, voleibol é igual, futebol é igual, corrida é igual. Handball é igual, basquete feminino, masculino é igual. Então nós temos que começar a conviver com esportes mistos na formação escolar. Não tem que pôr menina de um lado e menino do outro. Depois, com o crescimento, com o aumento de massa muscular e tudo mais, já se tem a definição. Eu falo isso como médico do esporte. Eu sou médico do esporte. Aí a seleção natural dos hormônios e das vocações aparecem. Mas na formação básica, e a escola americana mostra isso, nós temos o futebol hoje feminino nos países mais desenvolvidos socioculturalmente e economicamente. Quais são? Suécia, Noruega, Dinamarca, Holanda, Estados Unidos, Alemanha, Japão, Canadá e Coreia. Esses países estão errados? Eles têm algum tipo de dificuldade de disseminação da cultura, do esporte, da capacitação, da escolaridade? As suas escolas funcionam bem ou não? Então esse é o ponto que nós temos que bater. É começar a quebrar o preconceito lá na primeira infância, nos clubes sociais, nos clubes públicos. E aí sim nós teremos uma geração vendo o futebol feminino por outra ótica, de uma maneira que ele possa ser absorvido sem o preconceito que arrasta as mulheres desde a sua origem. Desde a sua origem. Então, é isso que nós estamos buscando, dar uma igualdade de tratamento educacional. Porque quando eu vejo e reconheço no Marco Teixeira as colocações evidentes, um campeonato curto, tudo isso é negócio, tudo isso é uma questão de chegar ao produto final e comercializá-lo, porque alguém tem que pagar essa conta. Mas nós só vamos começar se a base da pirâmide for realmente a educação. E a educação vem de todos os componentes, do Ministério do Esporte, do Ministério da Educação, dos governos municipais e estaduais. É isso que nós temos que fomentar. Então, a minha palavra é de fomento ao esporte, não é de organização econômica do esporte, ela não vai ser de organização dos patrocínios, tudo isso é fundamental. Mas não haverá nada disso sem a origem, né? Agora, respondendo ao Marco Antônio Teixeira, respeitosamente, a seleção permanente, ela só existe por conta de uma agenda absolutamente especial que nós temos entre esse ano e o próximo, que são a Copa do Mundo agora, os Jogos Olímpicos em seguida, não haverá nem tempo de voltar, em caso de sucesso técnico, nós ficaremos no Canadá, e depois os Jogos Olímpicos.
Então, são agendas extremamente importantes. Por quê? Porque se nós tivermos sucesso, resultados, eles serão inspiradores para essa próxima geração. A gente viu as meninas do handebol feminino, quanto inspiraram. Falta isso para termos tenistas, mulheres com bom desempenho técnico, porque não basta só jogar tênis na elite, jogar tênis em clubes sociais, se nós também não disseminarmos o tênis. O tênis é outro esporte que as mulheres têm que buscar o seu espaço. Onde estão as nossas tenistas? Porque a Argentina tem tantas tenistas brilhantes e nós aqui não conseguimos manter um nível mínimo de qualidade competitiva. É também de se estimular o tênis, por que não? Como é um esporte mais de elite, é mais difícil, teoricamente mais elite, esse é outro preconceito. Então nós temos que fomentar o esporte para as mulheres em todos os sentidos. E essa medida provisória que colocamos agora, eu sou totalmente contrária à obrigação de ter o esporte feminino nos clubes de futebol profissional. Absolutamente contrário, porque será mais um preconceito. Estamos com vocês porque somos obrigados a tê-las. As mulheres não têm que ouvir isso. As mulheres, nós temos que ter o futebol feminino porque ele é importante, porque ele é bonito, porque ele é técnico, porque nós estamos incentivando esta prática, porque o clube de futebol deseja isso, nós estamos ganhando público com isso, e aí vem toda uma ação negocial. Isso é importante. Agora, ter por obrigação e carregar como um fardo é mais um motivo para ter preconceito e as meninas talvez serem tratadas como um peso, como uma obrigação e não como mérito. Então, essa obrigação, para mim, ela é humilhante, para dizer a verdade. Ela é humilhante. Então, o que nós estamos propondo lá na CBF com a minha vinda é organização desses departamentos. Nós temos lá hoje seleção principal, seleção sub-20, seleção sub-17, seleção sub-15. Esses departamentos serão todos organizados. Evidentemente, dependemos de quem? Dos clubes. Dessas ligas que agora estamos reconhecendo, com o Paulo Roberto, que será o presidente, que vai ter um canal de comunicação comigo. O presidente Modesto Roma, do Santos Futebol Clube, outro grande incentivador desta prática. Pedi para a Camila, que aqui está, aqui de Brasília, faz um trabalho brilhante, brilhante. Eu vi a sua apresentação. Fizemos um simpósio na CBF, o primeiro simpósio tardio, absolutamente tardio, mas algo tem que começar. Eu falo como médico que não adianta pegar o cadáver e dizer do que morreu. É importante para aprender, mas ele não volta à vida. Então, o passado e aquilo que aconteceu de ruim, a gente espera que seja realmente como todo cadáver enterrado, mas deixando as suas lembranças, memórias ruins e boas. Mas as ruins especialmente, porque nós vamos corrigi-las, espero corrigi-las. E a partir deste momento, a gente começar uma nova vida impulsionando o futebol, ouvindo as pessoas, não sendo centralizador, tendo realmente o respaldo daqueles que fazem o futebol de uma maneira absolutamente lúdica, consciente, vocacional, e que essas pessoas com vocação, não interesses particulares, venham fazer o nosso futebol feminino. Nós precisamos pontuar, isso é muito importante que o senhor falou, pontuar quem é que faz isso, quais são as pessoas que estão trabalhando nesse sentido, unir esses pontos, que eles não podem ficar isolados no Brasil. Ontem mesmo havia uma reportagem do Bom Dia Brasil, não sei se alguém assistiu, falando de mulheres que trabalham na zona rural, se não me engano, em Pernambuco, que o seu período de lazer, claro que não são atletas, fazem por lazer, jogam futebol, incentivadas pelos maridos, filhos e tal. Então, é uma maneira de mostrar que é possível. Se na zona rural, mulheres trabalhadoras de enxada se dedicaram a brincar de futebol é importante, nós podemos fazer isso. No São Paulo Futebol Clube, por exemplo, eu estive lá segunda-feira, uma noite, tem um grupo de especiais que jogam futebol. A maioria são síndrome de Down, alguns autistas que jogam futebol. Eles também merecem jogar futebol. Eles também merecem interagir. Então, do que o senador Romário falou, é importante que a gente dê atividade física a todo mundo. A todo mundo. Agora, precisa ter espaço. O espaço público tem que permitir. A aula de educação física, que foi omitida, tem que retornar. Tem que retornar.
Nós temos que dar aos meninos, às meninas, a oportunidade de se apresentar a ele algum tipo de atividade e de esporte. Isso no Brasil também foi absolutamente diminuído. Não é possível que a gente conviva com escolas que tem um professor de educação física para fazer a chamada e não para dar uma prática. Então, eu acho que é um histórico que nós temos que refazer. Vem da base, vem das crianças, da primeira infância, até aqueles talentos que realmente pudemos encontrar, reconhecer através da capilarização de ligas, da capilarização de clubes sociais, que aí sim migram para clubes de camisa, esses clubes de camisa largar o preconceito. Recentemente eu conversava com o presidente da Federação Gaúcha, os clubes gaúchos de camisa têm alguma dúvida em fazer o futebol feminino, que eles sejam instigados, convencidos, que eles sejam trabalhados, não pelo bem ou pelo mal, pelo sim ou pelo não, mas que eles sejam seduzidos a praticar e conquistar uma equipe de futebol feminino e mostrar ao país que lá no Rio Grande do Sul, além da Duda, tem gente importante fazendo futebol feminino. Então a minha missão é essa, eu vim aqui para dizer o que nós desejamos, o que eu desejo e a minha vocação em trabalhar para atleta. Eu não trabalho para time, trabalhei a vida inteira, mas eu trabalho para atleta. São Paulo e vários outros também na minha carreira. Não, trabalhei em 9 clubes com muita honra, trabalhei no Figueirense, no Avaí, no Guarani, no Bragantino, no Santos Futebol Clube, no Rei Sol do Japão, no Verde Kawasaki. E 20 anos no meu São Paulo Futebol Clube. Mas agora eu trabalho para as mulheres, eu trabalho para o futebol feminino. E a minha vida é trabalhar pelos e para os atletas e agora as atletas. Então vou fazer isso com toda a dedicação, em que pese todas as antíteses, em que pese todos os confrontos legislativos, de vocações, de interesses públicos, políticos. Meu papel é cumprir com o atleta. Se eu fizer isso, bem. Se eu não fizer, boa tarde, até logo. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Marco Aurélio Cunha. Dizer para o senhor, doutor, que o senhor tem uma tarefa bem árdua, bem difícil, que é se tratando da instituição onde se hoje faz parte da CBF. Já falei aqui, não vou ficar sendo repetitivo, mas é complicado, infelizmente, quando se fala de seriedade, de responsabilidade e principalmente de honestidade, colocando esse órgão, a CBF. Eu peço que o senhor me dê essa chance. Não, eu ia entrar nesse assunto agora. Eu acredito que, pela sua dedicação ao futebol, por tudo que o senhor acabou de dizer aqui, e principalmente pela sua competência, que o senhor realmente consiga e faça com que daqui a 1 ano, 2 anos, a gente possa fazer aqui, promover aqui uma outra audiência pública, onde o senhor estará aqui dizendo de todas as coisas, pontos positivos que aconteceram durante esse seu período. Obrigado, senador. Senador, eu posso só fazer um complemento? Claro. Que eu deixei de fazer. Quanto ao legado da Copa e todos os questionamentos, gostaria de lembrar que a aplicação do legado da Copa em infraestrutura come-se 42% em impostos. 42% nas questões da infraestrutura. Porque qualquer coisa adquirida e edificação e desempenho no sentido de você promover aquilo de forma estrutural, 42% vão de COFINS, imposto de pessoa jurídica, enfim, tem todo o detalhamento desses impostos. É algo que nós teremos que, juntos aqui, tentar minimizar para que o fomento seja dado ao atleta e não volte sob carga tributária, que também somos questionáveis em saber para onde vai. Presidente. Bem colocado, presidente. Doutor, existe 42% do imposto e o resto, para onde vai, né? Isso aqui é a grande caixa preta que nós temos no nosso futebol, que a gente vai conseguir qualquer dia. Será importante, senador, que a gente apresente isso a vocês todos de forma absolutamente transparente.
Os CTs, ao contrário do que o senhor colocou, doutor Marco Antônio, serão ao redor de 2 a 3 milhões e serão unidades muito claras. E quem vai auditar isso não será a CBF, será a FIFA, que pode ser questionada. Mas haverá um auditamento, uma auditoria em todo esse trabalho, em cada programa. E por que são 4 anos? Porque é exatamente o espaço entre uma Copa do Mundo e outra. O legado de uma termina quando começa a outra. Se as coincidências são favoráveis politicamente, pode ser que sim, mas a parte técnica dessa ocorrência é por conta do intervalo entre 2 Copas. A partir daí, começará a outra Copa. E o programa de terminar a obra, obviamente, tem um prazo claro, natural, ele se encerra, tem que se encerrar exatamente no prazo do início da outra Copa do Mundo. É um detalhe técnico que, obviamente, pode haver intrincações políticas, mas é a clareza do momento. Na verdade, eu até entendo o senhor em defender a CBF, porque está chegando agora, é até o seu papel. Eu não estou defendendo. Mas eu não estou defendendo, na verdade, senador, isso aí é um acordo político, porque nós temos logo em seguida, no mês seguinte, a reeleição da CBF. Pode ser não. Eu estou afirmando que é. Então, tudo bem. Eu passo a palavra à senadora, por favor. Desculpa, eu sei que o debate é sempre depois, mas é que outra comissão me chama e eu sou relatora de um processo lá agora. Comissão de Direitos Humanos, eu tenho que... Então, eu queria só fazer um comentário à sua fala, doutor Marco Aurélio. Não seja contra a imposição da presença do futebol feminino nos clubes, não, porque para as mulheres tudo chega depois. Então, algumas coisas têm que ser impostas mesmo. Né? Nós estamos aqui na luta, mais mulheres na política, porque nós somos só 10% desse parlamento, né? O Brasil é vergonhosa a participação feminina, apesar de toda a luta das mulheres. Então, nós estamos lutando agora por uma cota no parlamento, né? E pedindo o apoio aí dos companheiros parlamentares homens. Então, não seja contra não, porque onde houver desigualdade, precisa de um instrumento que promova a igualdade. E o instrumento é a cota. Já foi assim nas universidades, por questão dos negros. Então, é o instrumento da cota enquanto imperar a desigualdade. Então, o futebol feminino tem direito, a gente tem direito de ter nossas atletas, e se não tiver, não começar assim com um empurrão, não acontece. Então, a gente não seja contra não, tá? Eu compreendo a sua posição. Muito obrigado, senadora Regina Souza. Vou primeiro agradecer aqui a presença do senador Maraziz, que